Então vamos começar explicando o que é as nossas sombras e como a meditação pode ajudar nesse processo. Bom, sombras. Sombras a gente remete à ideia daquilo que está escondido, certo? É bem fácil da gente perceber isso e entender isso. Então sombra é tudo aquilo que está escondido, que a gente não consegue ver. Então tudo aquilo que está no nosso subconsciente, no nosso inconsciente, tudo isso seria nossa sombra. Tudo aquilo que a gente reprimiu, tudo aquilo que durante a nossa vida foi reprimido de alguma forma por algum motivo. Então, isso existem aspectos positivos e negativos que envolvem isso. Tudo aquilo que a gente manifestou que era visto como feio, né? Quando a gente era criança, tudo isso começa lá na infância, né? Então, lá na infância, não faz isso porque isso é feio, para com isso, né? Deixa disso. Muitas emoções que a gente ia manifestar e que foram reprimidas. Então, se a gente chorava em algum momento, se a gente pedia atenção dos nossos pais em algum momento, por medos que a gente estava sentindo, ou coisas do tipo, e nossos pais vinham e reprimiam aquilo. E quantas vezes a gente não vê isso, né? Quantas vezes a gente não passou por isso e quantas vezes a gente não vê isso acontecendo perto da gente. Isso reprime e a gente coloca aquilo nas nossas sombras e a gente deixa aquilo lá guardado, joga para baixo do tapete. E qual que é o problema disso? O problema disso é que não vai deixar de existir, vai estar lá. E uma hora ou outra isso vai vir à tona. Uma hora ou outra o nosso ser vai trazer essas questões, porque se a gente quer desenvolver um autoconhecimento para nos tornarmos pessoas mais plenas, pessoas mais felizes, a gente precisa reconhecer tudo que faz parte da gente, inclusive as nossas sombras. Então, esses aspectos que estão lá dentro de nós, tanto aspectos negativos como positivos, então, vamos pensar aí, dando alguns exemplos, em aspectos negativos. A tristeza, por exemplo, a raiva. Quando a gente busca e essas emoções vêm à tona e a gente reprime elas, elas não vão deixar de existir. Elas vão continuar lá. Elas vão continuar exatamente dentro de nós, porque fazem parte de nós. Não vão deixar de existir. E aí, qual que está o problema? Quando a gente sentir em algum momento tristeza e raiva, a nossa tendência é reprimir de novo. Aí mora o problema. Porque não é reprimindo que a gente vai resolver a nossa tristeza, a nossa raiva. Não é reprimindo. É a gente olhando para elas e entendendo de onde vem, por que a gente está sentindo aquela tristeza, por que a gente está sentindo aquela raiva, aquela angústia, mágoas, enfim, ressentimentos. Por que aquilo está acontecendo com a gente? É importante a gente reconhecer e entender mais essas emoções, entender esses aspectos que estão ali nas nossas sombras. Então, é um processo de autoconhecimento. E aí a meditação vai ajudar muito nisso. Porque a prática da meditação é quando a gente para ali, alguns momentos, e naturalmente vem esses aspectos das nossas sombras. Por isso que a meditação é algo para a gente se conhecer, é algo para a gente também desenvolver paz interior, sentir a nossa paz interior, mas no processo da meditação a gente também tem processos muito desafiadores, porque essas sombras negativas, vamos dizer assim, elas vão vir à tona. Então a gente vai estar meditando e vai vir emoções, por exemplo, de tristeza, de raiva. Isso vai vir por quê? Porque foi reprimido, foi jogado lá para baixo do tapete. Como eu disse, geralmente isso começa lá na nossa infância, em padrões que a gente buscava ali manifestar, emoções e foram reprimidas, principalmente pelos nossos pais, mas por amigos também, na escola, quanto, né, a gente não recebe de repressão na escola.
dos colegas, dos amigos de escola. Isso eu estou falando da infância, mas isso segue na nossa adolescência e na nossa vida adulta também. Então são padrões naturais que vão acontecendo em nós e que a gente tem que buscar integrando eles, entendendo eles melhor.